seja bem-vindo a mais um vídeo daqui no canal da nossa igreja, que você se sinta abraçado por mim agora, tá bom? Eu sou a tia Lu e hoje eu vim aqui contar uma historinha bem bacana pra você. Vamos lá? A nossa historinha de hoje, ela relata uma festa que estava acontecendo. A Bíblia ela conta que tinha muitas pessoas nessa festa. Era um casamento. Eu tenho certeza que você já escutou falar dessa história. Bom, e nesse casamento tinha uma bebida. Só que essa bebida era o vinho. Lembrando que não era o mesmo vinho que nós vemos hoje em dia, tá bom? Era totalmente diferente a fórmula, totalmente diferente a maneira de fazer, tá? E, enfim, hoje nós vamos falar sobre essa historinha, sobre o milagre da transformação que Jesus fez. Bom, como eu falei, tinha muitas pessoas nessa festa, muitas pessoas se divertindo, dançando, cantando. E bom, o que aconteceu? Você já sabe também, o vinho acabou. Pois é, imagina só, a bebida principal da festa acabou. Todo mundo ficou desesperado, quem estava organizando a festa ficou desesperado. Imagina só, por exemplo, você está no seu aniversário, de repente, acaba o bolo do aniversário. Você vai ficar bem desesperado, não vai? Pois é, eu imagino as pessoas que estavam lá como que ficaram, quem estava organizando a festa como que ficou. Mas o nosso Jesus entrou com providência. E eu vou te contar como foi. Maria chegou para Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou, faça alguma coisa, mais ou menos assim. E Jesus disse: mulher, o que tenho eu contigo não é chegada a minha hora ainda. Porque nós aprendemos ao longo dos nossos vídeos aqui que Jesus tem um tempo certo para agir, não é verdade? E passou um certo tempo, Jesus viu um objeto no chão ou encostado em algum lugar. E o que aconteceu? Maria disse para as pessoas fazerem tudo o que ele pedisse. E como as pessoas obedeceram ao que Jesus tinha falado, Jesus transformou a água em vinho, crianças. Você acredita nisso? E detalhe, era o melhor vinho que as pessoas já tinham bebido na festa. Tanto é que uma pessoa falou, olha, eu já vi pessoas deixarem o pior para o final, mas vocês foram diferentes, deixaram o melhor para o final. Mas mal sabia ele o que Jesus tinha feito, porque o nosso Jesus é assim, né? Ele faz milagres, ele transforma tudo para o melhor das nossas vidas, não é verdade? Bom, crianças, é sobre isso que eu quero falar com você, sobre Jesus fazer milagres. Muitas vezes a gente fica triste, né? Porque alguém está doente, porque o nosso coleguinha se machucou, porque a nossa mamãe, nosso papai está passando por algo difícil em casa, até nós mesmos. Mas muitas das vezes também nós não chamamos Jesus. Imagina só, gente, se Jesus não tivesse sido convidado para aquele casamento. O que as pessoas iriam fazer? Ia ter que acabar a festa, não é verdade? Pois é. Então que você nesse vídeo saiba e entenda que Jesus ele é o nosso principal convidado para todas as coisas. Porque nós precisamos incluir Jesus em tudo que nós fizermos. Porque assim ele vai poder tocar, vai poder fazer coisas, vai poder fazer milagres na nossa vida. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido que Jesus ele é o centro das nossas vidas. Jesus ele tem que estar envolvido com tudo que nós fizemos. Seja na brincadeira, seja na comida que nós vamos comer, enfim, que você entenda, que você reflita sobre isso, que Jesus seja o seu principal convidado, a sua principal pessoa na sua vida, tá bom? Um beijo e agora tem uma musiquinha bem divertida e eu quero ver você cantando, tá? Tchau, tchau! Olá, pessoal! Que bom estar aqui. Eu sou a tia Teté. Eu sou o tio Alexandre. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós já ouvimos essa lição, que Deus é um Deus maravilhoso, que nós temos que convidar esse Deus para estar nas nossas vidas. Por isso, convide esse Jesus para adorá-lo também e dizer que o nosso Deus é grandão, é maravilhoso, que o nosso Deus faz milagres. Amém? Vamos louvar então?
aí, pessoal, vamos agora para mais uma atividade falando sobre a lição de hoje, que é sobre a transformação que Jesus fez, né? O milagre que Jesus fez naquele casamento, onde a água se transformou em vinho. Então, tudo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos que não é possível, para Jesus é possível. E a atividade de hoje é uma forma de você evangelizar, de você contar essa história para um amigo, para a mamãe, para o papai, para os colegas da escola bíblica infantil, enfim, para todo mundo. Então, eu vou te ensinar como contar de uma forma mais fácil essa história. Vem comigo. O que você vai precisar? Canetinha colorida, giz de cera, lápis de cor, o que você tiver em casa, qualquer um desses, tá bom? Primeira coisa. Depois, um lápis de escrever ou uma caneta para que você possa fazer o molde, eu vou te explicar depois. Uma tesoura, tá bom? De preferência sem ponta, mas a que a tia Viviane tinha em casa era essa. Então, você pode usar uma tesoura, mas sem ponta. Peça um adulto para ajudar você na hora de recortar. E também uma folha, pode ser uma folha branca de A4, né, papel ofício, ou pode ser uma folha de caderno, você não precisa comprar uma folha só para fazer. Se você tem um caderno em casa que talvez você utilize para brincar, usa para a gente fazer a atividade, economizar, tá bom? Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é o molde de um vaso. Como assim, tia Viviane? Isso mesmo, um vaso. Você já viu um vaso que tem planta ou água, ou que a sua mãe serve suco aí na sua casa? A gente vai fazer um molde, só que aqui nessa folha. E aí, você vai fazer o vaso do jeito que você quiser. A tia Viviane usou esse moldezinho de vaso, né? Com a bordinha mais estreita e com o vaso mais gordinho aqui no final. Só que aí você pode usar a sua criatividade. Você pode tanto fazer um vaso todo gordinho, um vaso com alça, tá bom? Esse é o vaso que a tia Viviane quis utilizar para essa atividade. Mas você pode soltar a sua criatividade. O primeiro passo é fazer o vaso inteiro na folha. A gente fez o vaso por comprido, o vaso todo. Não tá igual esse que a tia Viviane tá fazendo só para demonstrar para vocês. Tá ok? Depois você vai tirar a folha. Tá? Tem que ser uma folha que seja branca por trás. E você vai virar essa folha e dobrar ela até aqui a metadinha, um pouquinho mais acima da metade do vaso. Tá vendo? Ó, desenhamos até o final. Depois a gente dobra até aqui, onde é quase a beiradinha, quase o finalzinho, né, aqui do vaso. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o final do vaso. Talvez no vídeo não dê para vocês verem, mas quando vocês fizerem em casa, vai dar para ver a sombra do vaso que tá embaixo. É só vocês acompanharem esse desenho ou repetirem o desenho, ó. Acompanhar ou repetir o desenho. Não ficou tão legal, mas é porque a tia Vivi tá fazendo de cabeça para baixo. Mas, ó, quando você abre o vaso, tá aqui, ele fica um pouco maior, o primeiro vaso. E esse segundo, que tá dobradinho, fica um pouco menor, mas parece que é o mesmo vaso, ó. Então, a gente faz dessa forma. O terceiro passo da tesoura que eu falei pra vocês é você recortar a beiradinha da folha. E se você quiser, você pode recortar o molde do seu vaso, tá? E você recorta, usa a tesoura e recorta o molde pra ficar só um vasinho mesmo. A tia Vivi não fez isso, eu deixei a folha inteira, porque eu quis escrever aqui do lado, tá bom? Na hora de contar a história, na hora de mostrar o meu vaso para outra pessoa e evangelizar, fica mais fácil, tá bom? Então, fica a critério de vocês, usar a folha toda, tirar só a beiradinha ou cortar o vaso com o molde. Vamos lá, próximo passo, você vai pintar esse primeiro vaso de azul. Então, você pega aí um lapisinho que você tem na sua casa, pinta o vasinho de azul até essa borda aqui onde a gente faz o biquinho do vaso, tá? Pinta de azul. Se você não quiser pintar de azul, você pode colar pedacinhos de cartolina azul. Você pode pegar papel crepom azul que você tem em casa, fazer bolinhas e colocar várias bolinhas azuis aqui. Usem a criatividade de vocês. O que vocês tiverem, papel de revista azul,
Talvez você tenha aí na sua casa algum livro que não esteja usando. Aproveite esses materiais e use a sua criatividade. Pede seu pai, sua mãe, seu responsável para te ajudar. Talvez você não quer pintar. Então usa outro material de cor azul e deixa tudo muito azul nesse vasinho aqui de cima, nessa primeira metade. Próximo passo, vamos para outra metade do vaso. Esse vasinho de dentro vai ser lilás, ou seja, roxo, né? Como também conhecido como a cor roxa. Por quê? A gente vai representar esse vaso de dentro com um vaso cheio de vinho. Não foi isso que a gente aprendeu na lição hoje? Quando Jesus chegou na festa, tinha muito vinho, mas o vinho acabou. E aí Jesus transformou a água que tinha lá dentro das talhas, dentro daqueles vasos, que era simplesmente água, Jesus transformou em vinho. E o vinho é que cor? É uma cor roxinha, lilás. Então, vocês vão pintar de roxinho o vaso de dentro. Mesma coisa do de antes. Se não quiser pintar de roxo, lilás, usa o papel crepom e faz bolinha. Usa cartolina, usa revista, jornal, livro, o que tiver em casa. Giz de cera, canetinha, faz bolinha, estrelinha, mas tem que ficar bem lilás. Combinado? E aí, pra gente finalizar, né, a parte aqui de confeccionar o seu vaso do milagre, dentro desse vaso você vai escrever assim como a tia Vivi escreveu, ó. Com Jesus, do ladinho do vaso, de uma forma que essa parte que tá dobrável tape, tá bom? Ó, com Jesus por dentro. E no de cima você vai escrever assim como a tia Vivi fez, sem Jesus. Por que isso? Deixa eu tirar esse daqui pra tia Vivi me explicar. Depois que seu vaso tiver assim, ó, você fez ele, pintou como a tia Vivi falou, escreveu com Jesus por dentro e sem Jesus por fora, você vai usar esse papel a partir de agora, esse desenho, esse material do vaso, para você contar essa história. Porque como a gente viu, sem Jesus, um vaso com água era só um vaso com água. E depois a gente aprendeu que Jesus fez um milagre, parecia uma mágica, não parece uma mágica? Ó, quando a gente abre, um vaso se transforma e fica cheio de outro líquido. Com Jesus é a mesma coisa, ele fez um milagre. Aquilo que sem Jesus era só um vaso com água, com Jesus se transformou em um vaso cheio de vinho. O milagre aconteceu. Então, essa é a atividade de hoje. É uma atividade muito fácil, mas que você pode usar a sua criatividade e vai colocar você para pensar se você aprendeu essa história. Que milagres são fáceis para Jesus, assim como essa atividade. Sem Jesus, um vaso com água é só um vaso com água. Mas com Jesus, um vaso pode se transformar de água em vinho. Tudo pode acontecer. Viu como é fácil? Faz essa atividade em casa, marca o Ministério Infantil, marca a tia Viviane, marca a tia Lulu, marca a tia Sara, a tia Rafa, a tia Teté, marca todo mundo pra gente ver que você fez, que você entendeu e depois você vai contar pra gente quantas pessoas você evangelizou através dessa historinha que você aprendeu na lição de hoje. Um beijo e até a próxima! Tchau!